Qual foi a primeira voz que você ouviu? Espero que não tenha sido do seu pai, da sua mãe. Você está atrasado, moleque, levanta. Ou então assim, ô dorminhoco, levanta, está na hora de levantar. Domingo a gente tem uma tendência de esticar o nosso sono. Mas assim, muitas vezes, nós não paramos para pensar. E essa semana eu tenho refletido muito sobre isso. Sobre voz. Você notou que o nosso mundo, o nosso dia a dia, ele é norteado pelas vozes que nós ouvimos? Preste atenção para você ver. Quem o diga é quem é professora de escola, né? 30, 40 alunos falando na sua cabeça. Quem o diga é quem é mãe de mais de uma criança. Mãe, cadê meu short? Mãe, cadê minha roupa? Mãe, cadê isso? Você notou que o nosso mundo é norteado pelas vozes que nós ouvimos. E eu gostaria de tomar como base, esta manhã, um texto que nós já ouvimos, já lemos, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Gênesis capítulo 3, o versículo 10. Ele nos diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, me escondi. Tem uma outra versão que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, porque até aqui verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido bom para com cada um de nós, e se até aqui chegamos é por causa da tua misericórdia. Que nessa manhã, assim como nós já te louvamos através das canções, através da primeira oração que fizemos quando aqui chegamos, nosso coração esteja aberto à tua voz, que se cale toda a voz humana e que a voz do teu Santo Espírito prevaleça no nosso meio. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Como eu falei agora há pouco, você notou como é que as vozes norteiam a nossa vida? Se você olhar para a neurociência, ou para a pediatria, uma criança, quando ainda está no ventre da sua mãe, a partir da 16ª semana de gestação, o seu aparelho auditivo está totalmente formado e ele já consegue distinguir as vozes. E você vê que diversos vídeos da mãe conversando com o nenê ainda no seu ventre, e aquilo acalma a criança. E você vê que se você olhar no contexto geral, se você chegou até aqui hoje, independente da sua idade, alguma voz já te norteou. Quer seja sua mãe, o seu pai. Às vezes nós podemos não tê-lo mais conosco, mas a voz deles ainda estão na nossa cabeça. O seu bom dia, a sua boa tarde. A primeira professora de escola, as professoras que nos educaram, aqueles mais chegados que nos aconselharam, a voz dessas pessoas ainda repercute na nossa cabeça. Você consegue identificar uma pessoa sem vê-la, somente pela voz. E quando nós pegamos um pouco de bronca da pessoa, nós ousamos falar assim: aquela vozinha chata vem vindo. Não se ri não, porque é verdade, irmão. Nós designamos a pessoa pela voz dela que é chata. Tem uns que gostam da voz, tem uns que são apaixonados pela voz, tem uns que não gostam da sua própria voz. Eu sou um que por anos briguei com a minha voz.
Hoje eu gosto um pouco. Eu tinha dificuldade de mandar áudio no WhatsApp, irmãos, porque eu não gostava da minha voz. Pasme vocês. Não me pergunte por quê, não sei. Mas você notou como é que o nosso dia a dia nós somos norteados por voz? Porque a voz, ela sempre vai nos trazer comunicação. E nós aprendemos uma coisa básica na vida, que existe o emissor e o receptor. Sempre tem alguém que fala e sempre tem alguém que ouve. Quer em qualquer aspecto da nossa vida, quer seja profissional, quer seja educacional, quer seja religiosa, quer seja familiar, alguém fala e alguém escuta. E hoje, nesse mundo globalizado, como Daniel falou, que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar de uma forma tremenda. Quantas vozes que nós ouvimos? Se você pegar seu celular agora, você vai ouvir tantas vozes, de tantas informações, de tantos lugares diferentes, de tantos meios diferentes. E querendo ou não, as vozes que nós ouvimos têm o poder de definir quem nós somos. Ah, não é, é. Você pode achar que isso é conversa, mas o que nós ouvimos, se ela não passa pelo filtro, e se ela não passa pelo aval da palavra de Deus, ela tem uma tendência enorme de nortear a nossa vida para onde nós vamos caminhar. Ah, eu ouvi falar. Aquelas pessoas que se automedicam, né? Eu vou falar porque às vezes a gente entra nessa lista. Ah, eu ouvi falar que tal remédio é bom. Ah, passa o nome para mim. Ah, eu ouvi falar que lá na farmácia Progresso tem uma injeção para coluna que é fantástica. É mesmo, irmão, eu já tomei um monte de vezes. É ótima. Mas nós vamos porque alguém falou, alguém indicou. Ah, eu ouvi falar, eu ouvi falar. Então, querendo ou não, você aceite ou não, nós somos norteados pelas vozes que estão ao nosso redor. E as vozes, elas exprimem tanto a comunicação, como elas expressam emoção, alegria, contentamento, raiva, tristeza. A nossa voz também é um instrumento que pode ser usada para o bem. Aqueles que têm a voz boa para cantar, é fantástico, também é um instrumento. Mas, como eu disse, a voz também ela tem o poder de nos identificar. Essa semana eu estive em Belo Horizonte a trabalho, eu estava no estacionamento do hotel, tirando a mala do carro. Das pessoas que foram, aí uma senhora, que ela é cozinheira, ela parou o que ela estava fazendo, ela saiu na escada, falou, eu tinha certeza que era você que estava aí, porque eu conhecia a sua voz. Falei, Senhor amado, não tem como esconder, até minha voz me denuncia. Então, querendo ou não, nós somos conhecidos pela nossa voz. Você vê que alguém liga para você, você não pergunta o nome, você sabe quem é. Porque a voz tem esse poder. E Paulo, em 1 Coríntios 14, 10, diz assim, por exemplo, há tantos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. E você vê que a voz ela funciona como identidade, porque dificilmente nós temos o mesmo timbre de voz. Pode ser semelhante, mas não é a mesma. Eu muitas vezes já caí no engano de minha filha mandar mensagem e eu jurava que era Simone. Mas só que a minha filha não leva a sério, no final ela dá uma gargalhada, aí você sabe que é ela. Porque as vozes são parecidas, mas não são iguais. Mas por que eu estou falando a respeito de vozes que norteiam a nossa vida, que norteiam o nosso dia a dia, que nos definem quem nós somos? Porque uma das coisas que Deus falou para Israel lá no passado foi assim, olha Israel, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu farei prosperar o teu caminho e você será abençoado. O grande desafio nosso, no momento, na época que vivemos, é quais são as vozes que nós temos ouvidos e para onde elas têm nos levado. Ah, não, mas eu só ouço a voz do meu filho, da minha filha, do meu professor. E é aí que nós nos enganamos. Porque dentro de mim e dentro de você, dentro de cada um de nós, tem pelo menos 4 vozes
que todo santo dia, uma vai querer prevalecer mais do que a outra. Como? Temos. Primeiro, é a voz do nosso próprio eu, ou do nosso coração, que o nosso coração fala. Segundo, são as vozes que vêm de fora. Terceiro, é a voz do nosso próprio adversário, de Satanás. E entendo eu que a mais importante de todas é a voz de Deus falando ao nosso coração. A nossa reflexão dessa manhã é: qual dessas vozes tem sobressaído no nosso coração? E qual delas nós temos nos deixado nos orientar por ela? Porque nós vivemos num mundo corrido, onde decisões têm que serem tomadas rapidamente. Às vezes não existe brecha nem para depois do almoço, tem que ser resolvido agora. Mas a voz que nós ouvimos, quer seja externamente ou quer seja internamente, ela tem o poder de nos definir e tem o poder de nos levar aonde ela quer. E de todas essas vozes, irmãos, é claro que a voz de Deus, ela é tremenda, fantástica, por isso eu a listei, não como última ou como sendo a menos importante, porque eu entendo que é a mais importante. Mas uma voz que causa confusão, eu estou falando por mim, é a voz do nosso próprio eu. A nossa voz. A voz do nosso coração. Ah, mas qual que é a maldade em ouvirmos o nosso coração? Irmãos, eu sou uma pessoa curiosa. E o cidadão que foi o fundador da Apple, o Steve Jobs, em um dos seus discursos em 2005, ele disse assim, você pode procurar essa frase que é dele: tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Não é um cristão, não era cristão, mas hoje essa questão de seguir o coração, seguir minhas emoções, seguir aquilo que penso, aquilo que senti, faz parte do nosso mundo. Irmãos, eu já ouvi muito, você já ouviu muito. Ai, estou sentindo no coração. Né? Até a Simone brinca, sentindo no coração. Irmãos, tem maldade nisso? Tem maldade nisso? Não. A questão é que nós temos que olhar isso sobre outro aspecto. Porque, na verdade, seguir o coração parece uma ideia boa, uma ideia moderna. Parece algo corajoso, algo libertador para nós. Não, vou seguir, como é que diz os antigos, mesmo seguir o que me der na telha. Né? Ou então, se você é daquele como eu era um tempo atrás, tive uns 5 minutos lá e... Né? Quem é que já não teve os 5 minutos, né, irmão? De... Falou, a hora que você já viu, já tinha falado, já tinha feito um alvoroço. Mas porque essa ideia é uma ideia que está enraizada no coração das pessoas. Preciso seguir meu coração. Na verdade, dá-nos uma ideia que nós temos uma bússola interna e que ela, a hora que nós precisarmos, nós a acessamos e ela vai nos orientar aonde nós queremos ir. A ideia é boa, não é, irmão? Vocês concordam comigo? Se você seguir seu coração, a ideia é boa? É boa, é fantástica. E quantos aqui de nós já seguimos o nosso coração? Quantos de nós já tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, no nosso coração? E quantos de nós já decepcionamos até o extremo porque a decisão que nós tomamos não foi boa? Mas eu segui meu coração, parecia tudo certinho.
Só que nós nos esquecemos de um detalhe, um pequeno detalhe, que está na Bíblia e que muitas vezes nós não gostamos de falar nele. Porque Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, todas as vezes que as decisões partem, muitas vezes do nosso coração, e não quero assim generalizar que são todas, porque tem coisas que são boas, mas nós nos esquecemos que o nosso coração é mau, se não é a misericórdia de Deus na nossa vida. E nós medimos como o nosso coração é mau, como nós somos afrontados no nosso dia a dia. Com toda sinceridade, quem essa semana perdeu a paciência? Quem perdeu a paciência essa semana? Misericórdia, irmão Rodrigo. Misericórdia nada, irmãos. Estou no mesmo barco que vocês. Humano, feito de carne, que acredito na redenção do sangue de Jesus e que estou sujeito a falhar todos os dias. Porque acreditava numa coisa, meu coração acreditava naquilo. E chegou na hora, não foi nada daquilo. Aí a minha paciência... Mas por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E nós temos assim, irmãos, dentro da Bíblia, que eu acho a Bíblia fantástica, porque nós temos alguns exemplos de pessoas que deixaram se levar por aquilo que o coração achava. E eu quero pegar só um exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12, diz assim. Eu quero ler só a primeira parte do versículo, depois nós vamos contextualizar o que estava acontecendo. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12, diz assim. E eu disse comigo. Essa frase te soa familiar? Eu disse comigo. Quantas vezes você já se pegou falando sozinho? E você não está louco. Falando com você. Eu disse comigo. Se você olhar o contexto dessa passagem, nós não vamos ler todo o texto, mas a partir do versículo 8, do respectivo capítulo, Samuel deu uma ordem a Saul, você espera eu chegar para depois sacrificar a Deus. E Samuel tinha determinado uma data, e chegou aquela data que Samuel tinha determinado, ele não chegava, Saul se desesperou, e falou assim, o negócio é, o povo está indo embora, eu vou oferecer o sacrifício, tenho que oferecer, senão eu vou arrumar confusão. E a Bíblia diz que Saul começou a oferecer os sacrifícios, mas por quê? Porque ele se baseou naquilo que estava sentindo o seu coração. E qual que é a maldade? A intenção dele não era boa? Sim, mas se você continuar lendo o resto do texto, o restante do texto, o versículo 13 diz assim, no capítulo 13, o versículo 13, então disse Samuel a Saul, procedeste loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. A intenção de Saul foi boa? Sim. Só que como consequência dele ter ouvido o coração, ele simplesmente perdeu o direito ao reino de Israel. Que Samuel unge Davi. Então, os problemas de ouvirmos o nosso coração, eles estão mais além do que a nossa concepção consegue entender. Porque se você olhar lá na parábola do louco, lá que em Lucas capítulo 12, fala assim, eu vou derrubar meu celeiro, vou aumentar o celeiro porque a plantação foi boa. A ideia do homem era boa? Ótima. Mas ele se esqueceu de um detalhe. Louco, hoje pedirão a tua alma.
Então o nosso coração, ele tem uma tendência muito grande, irmãos. Não estou falando todas as vezes. E por isso que eu disse, depois nós vamos falar nisso no final, que todo aquilo que nós sentimos no coração, tudo aquilo que passa pelo nosso coração de sentimentos, de decisões que temos que tomar, ela tem que ser respaldada por aquilo que a palavra de Deus nos traz. Tem um outro exemplo que eu não marquei, mas em certa ocasião Davi decidiu levantar um censo no povo de Israel. E ele levantou um censo. E Deus o desaprovou tremendamente. Porque todas as vezes que Davi ia fazer alguma coisa, ele consultava a Deus. E nesse dia ele não consultou a Deus. Então nós entendemos como o nosso coração, ele acaba por ser falho. Eu sei que é um assunto que nós não gostamos de falar. Porque é muito bonito, nós cantávamos muito no passado. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a... irmãos, cantar é lindo, fantástico. Mas quando o nosso coração tem que se submeter à vontade da obediência e da soberania de Deus, nós temos dificuldades, porque normalmente quando nós pensamos nisso, o nosso coração acaba se tornando o nosso Deus, o nosso coração acaba se tornando o nosso guia, a nossa referência, para onde caminhamos, para onde não vamos. Mas que nesta manhã, não o Rodrigo, não a igreja, mas se você continuar lendo a continuação de Jeremias 17, versículo 10, Deus fala assim: porém, eu é que esquadrinho e sondo os corações, para dar a cada um segundo as suas obras. Quem é que sonda o seu coração? Quem é que sonda o seu coração, irmãos? Deus. Cantamos também: sonda-me, Senhor, e me conheces. Olha que bonito, irmãos. O efeito, que lindo. Estou até começando a gostar da minha voz, viu, Roberto? Mas a dificuldade nossa é exatamente pedir para Deus sondar o coração. Mas nós falamos, e podia ficar falando aqui por muito tempo, irmãos, sobre a voz que está dentro de nós, do nosso eu, do nosso ego. Mas você sabe aonde o seu coração é verdadeiro e aonde seu coração não é verdadeiro. Às vezes seu cônjuge, seu filho, aquele que está próximo de você, que você escuta a voz dele toda manhã, não consegue discernir o que está no seu coração. Mas o nosso Deus sabe. E não tem como nós fugirmos dessa realidade. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Mas uma outra coisa, uma outra voz, que costumeiramente nós ouvimos, tem essa voz que fala no nosso interior todo dia. E tenho certeza que ela falou com você hoje. Você vai na igreja fazer o quê? Olha a sua vida. Enfim, você sabe aquela vozinha que fica, tem uns que falam que é consciência, né? Mas é o nosso coração. Mas tem uma outra voz, irmãos, que nós ouvimos todos os dias, que é a voz de quem está próximo de nós. E isso também é complicado. Porque nós somos rodeados por tantas coisas. E às vezes, vozes que vêm de fora, que não conhece o tratamento que nós estamos passando diante de Deus, o processo que estamos passando, na qual Deus está nos moldando, essas vozes sempre são
de acusação. Porque, irmão, assim, eu fico, às vezes, impressionado. Como é só um cristão entrar em luta. Nós temos o hábito, ou tem-se o hábito. Alguma coisa fez para estar passando por isso. Alguma coisa fez. Está devendo. Está devendo. Você já ouviu isso, né? A pessoa está passando por uma provação, por uma dificuldade, por uma enfermidade. Nós não conseguimos ver a soberania de Deus. Nós queremos achar um problema na pessoa. Só que nós esquecemos que Deus é aquele que sustenta, que está acima de todas as coisas. E um exemplo claro, dentre tantos que tem na Bíblia, é Jó. Jó. O capítulo 1 de Jó traz uma definição assim fantástica. Foi algum amigo de Jó que definiu Jó? Foi a rede social de Jó que definiu Jó? Foi seus amigos mais próximos que definiram Jó? Não. A definição de quem era Jó foi dada pelo próprio Deus. Só para a gente não ficar falando. Jó, capítulo 1. O versículo 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmão, se eu tivesse uma definição do próprio Deus de quem eu sou, apesar que ele nos define, poderia falar o que for. Para mim ia ser indiferente. Então, quando você lê o livro de Jó, se você tiver paciência para ler, você vai ver que a vida de Jó era pautada sobre isso aqui. Deus falou, olha, ele é isso, 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 isso e acabou. Só que aí Jó pede primeiro os filhos, todas as suas propriedades. Aí depois Satanás se apresenta novamente para Deus. Jó não amaldiçoou a Deus. Também ele está vivo. Quero ver olho por olho e dente por dente se ele não te amaldiçoa e morre. Aí a Bíblia fala que ele foi coberto de feridas do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas a Bíblia diz que com tudo isso Jó não blasfemou. Se a história parasse aí, seria fantástica. Só que entra 3 lindos amigos na história de Jó. Amigos. O nome deles é fantástico. Elifaz, Bildade e Zofar. O livro de Jó gasta mais da metade do livro nos discursos desses 3 amigos. Falando. E entre nós, se Deus já tinha dado o testemunho de quem era Jó, o que os seus amigos iam falar ia servir de alguma coisa? Não. Mas tem pessoas que não conseguem olhar para nós e entendermos o processo pelo qual estamos sendo tratados por Deus e começa a falar daquilo que não sabe. Eu não sei se você já viveu isso. Mas tem pessoas que são fantásticas. E querendo ou não, essas falas chegam até os nossos ouvidos. Porque costumeiramente nós ouvimos assim, nossa, você viu o que estão falando de você? Você viu? Você ouviu o que estão falando de você? Pessoas que não fazem parte da sua vida, não entendem o que você está passando. Não conhecem suas lágrimas, não conhecem sua dor, não conhecem o sofrimento. Mas são as vozes que vêm de fora. E eu peguei só 3 exemplos, irmão, de frases que esses amigos falaram dentro desse contexto. O primeiro foi Elifaz, que está em Jó 5:8. Diz assim, ele falando para Jó: quanto a mim,
eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Sem sentido, porque Jó já era um homem segundo o coração de Deus. E quantas vezes nós ouvimos das pessoas de fora, eu acho que se você buscar mais a Deus, quem sabe as coisas melhoram para você. Quem sabe se você orar mais, jejuar mais, Deus vai te ouvir. Só que não são pessoas que não conhecem você no seu secreto, no seu íntimo com Deus. Mas nós acabamos por ouvir essas vozes que vêm de fora. Outro amigo, Bildade, capítulo 8 de Jó, versículo 5 e versículo 6. Olha o que ele falou para Jó: mas se tu buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. Como assim, irmãos? O cara está mandando o cara ser puro e reto, depois de tudo aquilo que Deus tinha falado que ele era? Então você vê como é que as vozes que vêm de fora, as pessoas vão falar. Mas aí Zofar, eu acho que é a frase mais engraçada de todas. Porque Zofar, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: porventura não se dará resposta a esse montão de palavras? Acaso tem razão o tagarela? Olha, Zofar estava falando que Jó era um tagarela. Ele falava demais, não sabia o que estava falando. Quantos de nós, e quando eu falo nós, irmãos, eu me incluo nesse nós, já nos entristecemos tanto com vozes que nós ouvimos de pessoas que não estão cientes daquilo que nós estamos vivendo. Porque é engraçado, muitas vezes pessoas para nos levantar são poucas. Mas para arruinar a nossa fé, nós temos um monte, irmãos. Um monte. Você vai ver que vai decorrer todo o livro de Jó. E esses amigos falando. Irmão, se eu tivesse 3 amigos assim, irmãos, acho que depois que eu sarasse, eu mandava enterrar os 3 vivos, só com a cabeça de fora, só. Tanta besteira que falaram. Mas, irmãos, é interessante que chega lá no final, Deus olha para os 3 e falou assim, ó, vocês falaram coisas que não sabiam a meu respeito. Pede para Jó orar por vocês, para me restaurar a vida de vocês. Irmãos, isso se aplica também quando nós vamos falar, cuidado, porque as nossas palavras têm o poder de trazer vida e têm o poder de trazer morte. Cuidado com aquilo que falamos, mas mais cuidado com aquilo que ouvimos, porque aquilo que ouvimos, como eu falei no começo, tem o poder de nos definir quem somos e para onde vamos. E eu já falei isso aqui da outra vez que eu preguei, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. A minha mãe, por decepção, quando meu pai se separou, ela virou para mim, não para meus irmãos, falou assim, você vai ser igualzinho o seu pai. Eu já namorava a Linda ali, ó. Isso foi no almoço de domingo, né? Na casa dela, estava para casar, tudo muito bonito, e assim do nada ela soltou essa pérola. Você vai ser igualzinho o seu pai. E o Simone, ele vai ser igualzinho o pai dele. Irmãos, aquilo na hora me causou um impacto tão grande, porque nós definimos aquilo que nós ouvimos, se nós queremos ou não. Falei, eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito isso na minha vida, está quebrado em nome de Jesus. A turma diz que praga de pai e mãe pega, né, irmãos? Não tem um ditado antigo que fala isso? Praga de pai e mãe pega. Não pega não, irmãos. Mas vocês estão vendo como o poder das palavras tem o poder de nos definir? Jó não se deixou levar pelo poder daquilo que falaram a respeito dele. Pelo contrário, ele falou, não, eu não sou nada disso. Pelo contrário, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará em meu favor. Pode falar? Pode.
A questão é não deixar isso entrar no nosso coração. Então nós aprendemos que vozes que brigam constantemente dentro de nós, do nosso eu, a voz daqueles que estão de fora, constantemente falando. E hoje nas redes sociais, o que mais nós vemos e ouvimos, irmãos, isso eu já pego um gancho para a terceira voz, que é a voz de Satanás, nosso adversário. Jesus disse que o diabo veio para quê mesmo, irmão? Para roubar, para matar e para destruir. E quantos de nós já nos deparamos com a sensação, com aquela voz clara e audível: você não vai conseguir. Você é um fracasso. Você pecou hoje. Por que você está aí lendo a Bíblia? Você se faz de santo, mas você não é. E por aí vai as acusações. Porque a Bíblia fala que o nosso diabo, misericórdia, o nosso adversário, que é o diabo, não é nosso diabo, não, irmão. O nosso adversário, que é Satanás, se tem uma coisa, um atributo dele, é a acusação. Ele nos acusa constantemente. Além dele nos acusar diante de Deus, ele acusa com voz audível, às vezes, as nossas atitudes. Irmãos, e hoje, a propaganda do diabo, ela está tão clara e tão elaborada. E não quero ser mal interpretado o que eu vou falar. Mas, irmãos, de vez em quando, é raro, mas acontece às vezes. Eu escuto a frase lá em casa: vamos assistir um filme, vamos assistir um pedaço dessa série. Falei, eu vou trocar meu violão, meus livros, vou assistir. Irmãos, não sou contra, amém. Se você gosta de maratonar, ver séries. Agora estou numa lá em casa, lá que tem, sei lá quantos capítulos, quantos episódios. E por fim você acaba assistindo. Irmão, nada contra. Mas você notou como é que o diabo usa essas coisas para falar com as pessoas e deixar a sua voz audível para o mundo secular que está aí? Estou falando série médica, irmão. Não, mas tem umas que terríveis. Irmãos, para pensar, se o diabo teve a audácia de chegar em Jesus, depois de 40 dias de jejum, e fazer umas propostas para Jesus, né? Se você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, pede para pedra. Se você é filho de Deus. Irmãos, se para Jesus, ele não teve nenhuma constrangimento, o que vai ser de nós, meros mortais, irmãos? E tenho certeza que você já ouviu a voz do diabo. Misericórdia, irmão. Que é isso? Já, irmão. Já. Acho que eu contei da outra vez, um dia que eu passei na sala de casa, lá estava assistindo um filme de terror lá, irmão. Irmãos, e aquilo me diz os antigos, me arrepiou do pé à cabeça. Eu falei, Simone, isso aí não vai dar bom não, Simone. Irmãos, eu acordei à noite. Vocês estão rindo, né? Sufocado, irmãos. E aquela mesma presença satânica que estava no filme, a impressão que estava no meu quarto. Então o diabo ele fala de um monte de maneiras, de um monte de jeito. E para onde você olhar no mundo secular, o diabo tem a voz dele falando. E não tenho que ficar aqui explicando como é que o diabo fala, irmãos. Ele fala, eu estou meio preocupado em entender como é que eu vou ouvir a voz de Deus, que eu ouvi a voz do diabo.
Mas o fato é que ele fala. E sempre que ele falar, irmãos, nunca é coisa boa. Você pode ter certeza disso. Porque ele foi criado para isso. Criado não, ele vive para isso. E o fim dele é a destruição. E quanto mais ele levar com ele, paciência. Mas aí nós nos perguntamos, se eu ouço a minha própria voz, meu coração que é teimoso, se eu ouço as vozes que vêm de fora, se eu muitas vezes ouço até o próprio diabo sussurrar coisas no meu ouvido, como eu consigo ouvir a voz de Deus? Você já se fez essa pergunta? Hoje eu não sou um profeta, eu não sou ninguém do passado que Deus vinha, falava, o Espírito Santo vinha, me usava e falava. Um anjo não aparece para mim toda manhã e fala comigo. Como é que Deus fala hoje? Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, através de quem que Deus fala conosco hoje? Através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Rei, nosso Salvador. E entendo que a grande dificuldade nossa de ouvirmos a voz de Deus é porque muitas vezes nós não estamos familiarizados com isso aqui. Nós queremos ouvir Deus. Nós queremos que Deus use o profeta, queremos que Deus use o pastor, o evangelista, o apóstolo, o líder. Isso é válido e Deus vai usar. Mas nós ignoramos isso aqui. Nós ignoramos. Para você fazer uma reflexão rápida da sua vida, nessa semana, quantas vezes você deixou ser orientado pela palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo você parou para olhar para o manual que é a Bíblia? Quantas decisões nós tomamos baseadas no que a Bíblia nos orienta? Por que eu estou falando isso? Porque a mesma carta de Hebreus, vamos abrir lá, essa eu faço questão de nós lermos o texto, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. O versículo 12 diz assim, Hebreus capítulo 4, nós vamos, já para o encerramento, nós vamos compreender como nós conseguimos discernir que todas as vozes que nós ouvimos, de onde vem, para que é, de onde é, e como é a voz de Deus a falar no nosso coração. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Então a palavra de Deus que você tem na sua mão não é algo morto, é algo que? Vivo. Guarda isso no seu coração, a palavra de Deus é o que? Viva. É viva. Jesus disse que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras deles não vão passar. Então para que essa história que o mundo moderno fala que a Bíblia é a história da carochinha. Não, a Bíblia ainda continua sendo a palavra de Deus para nós no século 21. Isso nós não podemos abrir mão. Mas aí continua, ela é viva e mais cortante do que uma espada de 2 gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aí vem a função dessa palavra viva. E é apta para discernir o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração. Onde nós vamos ter esclarecimento se o nosso eu, se aquilo que vem de fora, se aquilo que o diabo fala, se encaixa na nossa vida ou não, é através de um confronto com aquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito. Porque a Bíblia diz aqui que ela é apta para discernir os pensamentos, e ela é apta para definir os propósitos que estão no nosso coração. Os propósitos do nosso coração surgem da onde? Do nada. Não surge porque nós ouvimos alguma coisa. Você não toma uma decisão do nada. Não, alguém falou. Alguém vem falando e eu tomei essa decisão. Mas aqui está o segredo, irmãos. Enquanto a palavra de Deus não for a sua bússola, o seu guia, o seu mapa, o seu norte, você vai continuar, nós vamos continuar sendo levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo nosso egoísmo, por aquilo que nós ouvimos de fora, por aquilo que nós ouvimos do diabo. Eu sei que às vezes isso é complicado de ouvirmos, mas a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Só que Jesus também fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada vai nos impedir de você ouvir vozes. Você vai continuar ouvindo vozes no período da tarde na sua casa. Amanhã você vai acordar de manhã, vai estar ouvindo vozes. No seu trabalho você vai continuar ouvindo vozes. Pode ser que o seu filho mal-humorado vai continuar falando, você vai ouvir vozes. Pode ser que o seu patrão mal-humorado vai continuar falando, ouvindo vozes. A questão não é ouvir, a questão é se nós temos a habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus de pegar tudo isso e passar pelo filtro da palavra de Deus e reter aquilo que é bom. O problema não é ouvir, o problema é deixar sermos definidos por aquilo que nós ouvimos. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa e continue trabalhando no nosso coração nesse sentido. O que tem norteado a nossa vida? O que define você? É aquilo que você ouve? E normalmente nós somos definidos por isso. Normalmente. Porque Jesus, em João, capítulo 8, versículo 44, ele diz que ele é o bom pastor e que nós, como ovelhas, conhecemos a sua voz. Conhecemos a sua voz. Mas como nós podemos conhecer a voz de alguém que nós não estamos familiarizados? Uma coisa é pegar você que tem filho pequeno e pedir para alguém chamar seu filho, ele não vai te atender. E se você olhar dentro da palavra de Deus, lá no passado, a voz de Deus é que prevalecia. Se você olhar para a parábola das 10 virgens, pois você leia lá, a Bíblia fala assim: ouviu-se a voz do noivo. Eles não viram o noivo, eles ouviram a voz do noivo. Então, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus em meio a esse caos, a esse mundo tão tumultuado. É de suma importância para nós. Para nós refletirmos e para nós praticarmos. Primeiro ponto, 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim:
Julgai todas as coisas e retende o que é bom. E tem umas versões que dizem para nós ouvirmos de tudo e reter aquilo que é bom. Prudência e cautela sempre tem que fazer parte da nossa vida. Ouviu? Ouvi. É verdade? Não. Descansa seu coração. Ouvi? É verdade? Vou comparar com o que a palavra de Deus fala. Não, não é assim. Então não é para mim. Segundo ponto, nós temos que aprender que ouvir, ele gera bênção sobre a nossa vida. E principalmente ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 2 diz assim: E virão sobre ti todas estas bênçãos, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A bênção está atrelada ao quê? A aprendemos a ouvir a voz de Deus. E por último, tanto em Apocalipse como no livro de Mateus, existem 11 vezes a citação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos tornar pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós nos tornamos pessoas que, em meio a tantas vozes que nós ouvimos, nós possamos parar, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, respirar fundo e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. Muitas vezes Deus quer de nós, não é muita coisa, mas é um tempo onde nós possamos ouvir a sua doce voz a falar no nosso coração. E, com o passar do tempo, as outras vozes, igual a frase que eu li no começo lá do Steve Jobs, que todo o resto é secundário, não. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, aí todo o resto é secundário. Que nessa manhã nós possamos fazer uma reflexão. E você tem um tempo para isso enquanto os irmãos vão estar cantando. Qual é a voz que tem dominado e predominado sobre o nosso coração? O eu, as de fora, a do nosso adversário, ou é a voz de Deus? Sentados ou em pé, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Mas que nessa manhã você não perca a oportunidade de sair daqui ciente que Deus está pronto a falar com cada um de nós. Amém?